Olá, seja bem-vindo a mais um Alerj Debate. Segundo a Organização Mundial de Saúde, crianças com até 2 anos de idade não devem consumir alimentos com açúcar adicionado. Mas um estudo recente mostrou que a gigante suíça Nestlé, por exemplo, mantém a prática em países de médio e baixo desenvolvimento, enquanto segue a recomendação da OMS em países desenvolvidos. Para falar sobre os impactos desse consumo na população, recebemos os nutricionistas Cristiano Boccolini e Alexia Carvalho. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou começar com a Alexia, justamente para a gente falar sobre essa diferença, né, da indústria, já que você tem bastante experiência na indústria de alimentos, mas para a gente falar sobre essa diferença entre o que é oferecido para a população dos países de médio e baixo desenvolvimento e aqueles nos países desenvolvidos. Como é que você avalia isso, Alexia? Por que isso está acontecendo até hoje, mesmo com a recomendação da OMS? Olá, pessoal, tudo bem? Então, dentro da indústria, nós temos... Hoje não trabalho mais na indústria, mas já trabalhei no início da carreira. E existem vários fatores que englobam isso tudo. Eu imagino que, assim, depois de ler o estudo, fiquei até bem, vamos dizer assim, meio consternada com essa situação, porque é uma recomendação que ela deve ser seguida. Ela é obrigatória, existem muitos riscos envolvidos nas nossas crianças, na população mundial no geral. E, assim, ao meu ver, essa separação se dá por duas coisas principais. Uma, e a primeira de todas, diferença foi de desenvolvimento do país, tá? É mais complicado você, vamos dizer assim, enganar pessoas com maior nível de desenvolvimento, pessoas que têm mais estudos, países são de primeiro mundo, vamos dizer assim, e que se preocupam muito com a alimentação das suas crianças. Infelizmente, isso acontece. Isso deveria ser geral, não poderia acontecer. A Nestlé, como é que foi, né, a marca do estudo, deveria ser mais transparente em relação a isso. E, assim, ao meu ver é isso, é principalmente por desenvolvimento do país e nível de escolaridade. Vamos colocar nesse papel. Eu não sei, a gente, é que você também, como é funcionária da Assembleia Legislativa, e a gente vê que os parlamentares propõem uma série de medidas para a população, inclusive na área da saúde, e me parece que talvez em países mais desenvolvidos já haja essa restrição até legal, né, por parte da lei geral do país, para que a indústria não faça isso. E em outros países talvez ainda não tenha chegado nesse nível de rigor, né? Sim, nós temos as recomendações da OMS, as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, vamos colocar assim, para o Brasil, né? Mas são só recomendações, né? São recomendações, exatamente. Tivemos agora uma mudança grande na lei de rotulagem, que é obrigatório colocar se o alimento ele tem açúcar adicionado, excesso de gordura saturada, no rótulo, para ficar mais fácil para o consumidor enxergar o que ele está consumindo. Mas não temos nenhuma lei, nenhuma regra que diga que não pode ter açúcar num alimento oferecido para crianças com menos de 6 meses. E isso deveria existir, né? Porque a gente vai entrar depois nessa parte de riscos, mas são muitos riscos. E o mais engraçado, assim, eu parei para ler também a parte de legislação dos outros países, na própria Europa, em que acontecem esses casos que não tem a recomendação de açúcar, eles não são nem obrigados a descrever o açúcar no rótulo. Eles só são obrigados a colocar açúcar total. Isso incluindo frutose, incluindo lactose, que são açúcares naturais, né? Naturais das frutas e dos laticínios, que, sim, obviamente, para quem tem problemas com lactose vai fazer mal, mas para quem não tem, não é prejudicial. Então, eles não têm nem essa diferenciação e eles não adicionam.
Aqui nós temos que diferenciar açúcar total e açúcar adicionado. Isso é lei na nossa rotulagem. E mesmo assim, continuam adicionando. Então, realmente, eu acho que essa parte de legislação é muito importante e falta. E Cristiano, pela sua experiência como nutricionista, sua experiência profissional, a gente está falando aqui sobre a questão da informação, né? Dos pais, por exemplo, para fazer essa restrição também, porque de alguma maneira, claro, não são só esses alimentos. Nesse estudo, fica muito evidente a adição do açúcar, por exemplo, no leite, né? Nesse caso é o ninho, que é consumido no mundo inteiro. E também no mucilon, né, nesses multiscereais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem multiscereais da própria marca com adição de açúcar e sem adição de açúcar. Mas, pela sua experiência, você acredita que falta aos pais, né, em sua grande maioria, essa consciência, né, de procurar saber, de não oferecer, de que isso realmente pode ser muito prejudicial para as nossas crianças? Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Essa questão da informação em saúde e o que a gente chama de literacia em saúde, que seja a pessoa receber a informação e aquela informação ela entender como importante para si, para sua família, e depois aplicar esse conhecimento nas suas escolhas diárias, tá? Ela é relativamente, hoje, eu diria, um pouco melhor do que era tempos atrás, né? As pessoas hoje têm entendimento de que o açúcar faz mal, o açúcar para criança não é adequado e que existem uma série de malefícios, né, relacionados ao consumo de açúcar, a consumo excessivo de açúcar. O que a gente tem hoje é um marketing dessas indústrias de alimento que é massivo no sentido de influenciar as escolhas das mães e das famílias, dos familiares, dos responsáveis, dos cuidadores. Onde, às vezes, eles sabem que aquilo faz mal, mas a indústria fala, olha, esse produto aqui, ele é rico em determinado nutriente que vai fazer o cérebro da sua criança se desenvolver. Esse produto aqui tem muitas vitaminas e sai que isso aqui precisa. Então, a indústria, por meio de marketing muitas vezes abusivo e enganoso, ela consegue até reverter essa informação. O açúcar é ruim, mas a indústria está me dizendo aqui que esse produto vai trazer uma série de benefícios para os meus filhos. Então, eu vou acabar comprando isso daqui por informação enganosa. Então, a gente tem uma questão de regulação, né? E hoje o Brasil ele é referência mundial para produtos que são oferecidos para crianças até 3 anos de idade. A gente tem a Lei Federal 11.265, de 2006, que ela é chamada, é um nome extenso, tá? Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes, Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. Essa é uma lei que ela tem um acrônimo chamado NBCAL. Mas ninguém precisa decorar isso. O que a gente precisa entender é que, para as crianças de até 3 anos de idade, existe uma regulação do marketing desses produtos. Para outras faixas etárias, não. E aí, só voltando um pouquinho atrás, no que a colega falou, a gente tem uma legislação no Brasil da década de 60, de 90, 94, se não me engano, que permite e organiza e permite a adição de açúcar em cereais infantis. Tá? Então, a nossa legislação permite isso. E aí, a indústria aproveita essa brecha na legislação, coloca o açúcar, oferece um outro produto que nem dá tanta exposição de marketing. Também temos sem açúcar aqui, mas olha, nosso carro-chefe é esse daqui, é esse produto. E foi o que essa pesquisa identificou, que aqui no Brasil, especificamente a marca Mucilon, que a gente está falando, mas a gente vê isso muito comum em outros cereais infantis, tá? Tem adição de açúcar, mas no leite não. E, no caso, eles estavam comparando leite ninho daqui com outros países, porque a nossa legislação, que também é regulada, no caso, não é nem pela Anvisa, mas sim pelo Ministério de Agropecuária e Agricultura, o MAPA, ela proíbe a adição de qualquer açúcar que não seja o açúcar natural do leite, tá? Nos leites.
Então, a pesquisa não encontrou açúcar porque a nossa legislação ela proíbe isso. Então, a gente está na hora já de discutir, especialmente com a Anvisa, com o Ministério, com o MAPA, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária, não me lembro agora exatamente o nome completo, eles já mudaram, mas está na hora de a gente discutir essa legislação para alinhar essa legislação com as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, que é o nosso guia alimentar para a população de crianças com menos de 2 anos de vida, foi lançado em 2019, já contraindica a adição de açúcar na alimentação de crianças de menos de 2 anos. Então, acho que está no momento da nossa sociedade parar e refletir e pedir aos nossos representantes legais, quer seja estaduais, federais, que façam uma pressão para que esses produtos venham a ser regulados e aí a gente consiga eliminar a adição de açúcar para esses produtos. E, Alexia, o Cristiano falou um ponto interessante, que é a questão do marketing, né? Em cima desses produtos alimentícios, às vezes até a indicação dos próprios médicos para o consumo de produtos que nem seriam necessários em determinado momento para algumas crianças. E a gente lembrar também que a gente falou aqui sobre o leite, por exemplo, que a gente não tem aqui no Brasil a adição de açúcar no leite para essa faixa etária, mas de qualquer maneira é importante lembrar que esse leite deve ser consumido, né, se a mãe ainda pode amamentar, em último caso, que a prioridade deve ser sempre a recomendação pela amamentação, né, natural da própria mãe, quando é possível. Às vezes não é possível, a gente compreende, mas que esse marketing não sobreponha as orientações de saúde. E no caso dos cereais também, a prioridade deve ser ao máximo possível a comida in natura, né, para essa introdução alimentar, para esses primeiros anos de vida das crianças. Sim, exatamente. Tem alguns casos, obviamente, que sabemos que não tem como. Tem mães que não conseguem ter essa produção de leite, tem mães que não têm a produção de leite suficiente, mesmo fazendo todos os testes e ajustando água, ajustando, tudo acontece, né? Temos que saber que acontece. Então, realmente, a introdução de fórmulas e de leites em pó, vamos dizer assim, que até a primeira infância normalmente entra já a fórmula, entra em casos de suplementação, de complemento, né? Mas em relação ao marketing que o Cristiano falou, isso é muito real. Assim, hoje a gente vive num mundo de internet, um mundo onde as indústrias contratam muitas das vezes influenciadores que mostram a vida no dia a dia, a vida real, e você tá ali, você acaba consumindo aquela informação, tá girando a rede social, aquela informação vem para você como uma publicidade. E as pessoas têm infelizmente, as pessoas têm essa mania de comparação, né? A vida da pessoa ali na rede social, do influenciador, é perfeita. Se ele usa esse produto, por que eu não vou usar? E isso está cada dia maior. Cada dia. Está piorando, vamos dizer assim, que as pessoas estão se comparando mais os seus filhos, porque tem pessoas que estão expondo também. E a indústria vai lá, que não é boba, pega essas pessoas e, opa, vamos usar você aqui, né, para ser um marketing da nossa empresa e mostrar para as pessoas que, olha, que ele falou, o desenvolvimento cerebral do meu filho por causa do produto. Então, o marketing influencia realmente muito nas escolhas hoje em dia das pessoas, do que dá para os seus filhos ou não, né? E sobre o leite em pó, realmente as pessoas acham que o leite tem açúcar, o leite em pó tem açúcar por ele ser mais doce e tudo mais, mas é só por uma questão de a gente tira a água, então a gente potencializa o dulçor da lactose. Então, realmente, nosso leite não tem nada de açúcar e isso é realmente um exemplo para muitos países que o leite em pó ainda possuem açúcar. Cristiano, a Alexia falou sobre esses países em que o leite ainda possui o açúcar. A gente tem nesse estudo, por exemplo, a Índia, o México,
países, né, com uma população imensa. Aqui no Brasil, felizmente, não. Mas a gente pode usar isso como exemplo, eu acredito, para essa questão dos hábitos alimentares das nossas crianças, né? Eu queria que você explicasse para a gente de que maneira, com essa adição de açúcar nos produtos que são consumidos até 2 ou 3 anos de idade, pode influenciar nos hábitos alimentares dessas crianças. O que elas provocam, por exemplo, no hábito, no paladar dessas crianças que, na verdade, até 2 anos de idade são bebês ainda, né? Exatamente. O diretor de nutrição da OMS, Francisco Blanco, quando tomou ciência desse estudo, falou assim que era inadmissível uma coisa assim, que existem o que chamou de duplos padrões, né? Duplo padrão. Double standard, a tradução acho que mais próxima seria de duplo padrão. Um padrão para país desenvolvido, um padrão para país em desenvolvimento. E por que esse duplo padrão? Não é à toa, não é alguma coisa aleatória. Vou colocar açúcar porque o açúcar é mais barato. Não, é intencional. O açúcar, no paladar das crianças, e especialmente no paladar das crianças com menos de 2 anos de idade, ele tem um potencial de viciar. E é literalmente vício. É o mesmo efeito de dopamina no cérebro, contato do nosso, do sistema do paladar das crianças menos de 2 anos, do que cocaína. A gente está falando assim, o mesmo efeito de uma droga pesada que vicia, faz também no sistema nervoso da criança. Então, assim, por isso que a gente recomenda a zero adição de açúcar. Nem mel, nem adoçantes, nem alimentos adoçados artificialmente, ou muito menos com açúcar. Em função desse potencial de modificar as escolhas alimentares da criança. Ela, uma vez tendo contato com açúcar, não é assim, foi numa festinha e comeu um brigadeiro. Não, é um contato continuado com açúcar. Esse paladar da criança fica acostumado com aquele padrão, busca naturalmente alimentos doces. E aí, junto com os alimentos doces, tem o quê? Excesso de calorias. Então, levando aí, eventualmente, a uma obesidade, diabetes. Hoje está cada vez mais comum diabetes, inclusive entre crianças e adolescentes, hipertensão em crianças e adolescentes por causa da obesidade. Então, assim, é devastador e é intencional a adição de açúcar em produtos que são voltados para crianças com menos de 2 anos de idade. E daí, se me permite, assim, não complementando, mas enriquecendo a fala da colega Alex, que a gente tem, como você muito bem falou, o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento exclusivo, ou seja, só leite materno até os 6 meses de idade. E a partir dos 6 meses, complementar a amamentação, ou a oferta do leite materno com outros alimentos, e de preferência alimentos saudáveis, minimamente processados, em natura, arroz, feijão, legumes, carnes, ovos, enfim, tudo que a nossa bela e rica cultura brasileira já nos oferece de escolhas alimentares, tá? Porém, quando por questões sociais, muitas vezes, ou de escolhas, a mãe não consegue aumentar, ela acaba oferecendo fórmulas infantis. Essas fórmulas infantis são isentas de açúcar, mas hoje tem uma coisa assim que é alarmante no mercado, um produto chamado composto lácteo. O composto lácteo ele é vendido como se fosse leite ou como se fosse fórmula infantil. Você vai olhar as embalagens do composto lácteo e da fórmula infantil, são praticamente idênticas. Muda uma ou 2 letras na lata. Tá? E aí a mãe vai estar oferecendo para sua criança, às vezes até marcas conhecidas como Nuno e outras marcas, não vamos generalizar tudo, praticamente generalizando, essas grandes indústrias, principalmente Danone e Nestlé, elas oferecem um composto lácteo, um padrão visual, uma lata que é muito parecida. E qual é o problema de oferecer o composto lácteo? O composto lácteo, ele é regulado pelo MAPA, aquele instituto que eu já falei anteriormente, aquele ministério, mas a legislação permite adição de açúcar, adição de gordura vegetal saturada, a adição de
de outros alimentos que não leite. 51% só do composto lácteo é de produtos do leite. E os outros 49% é o que a indústria quiser colocar lá dentro. Literalmente não tem razão. Isso é um risco enorme para as nossas crianças, tá? Então, assim, por isso que hoje a Organização Mundial de Saúde, nesse ano, ela lançou dois documentos importantes. O primeiro, que fala que a partir dos 6 meses não é necessário oferecer leite para as crianças. Não precisa de leite de segmento 1 mais, 2 mais, 3 mais. Não é necessário. Se a família optar por questões culturais de oferecer leite, pode oferecer o leite comum que a gente tem aí, de caixinha, de saquinho, que você tiver disponível. Mas não é necessário. E segundo documento, regula isso que a colega também falou, de chamado marketing digital de leites e de produtos que competem com aleitamento materno, onde é recomendado para os países, e o Brasil vai ser o país que vai apresentar essa documentação. Eu tive o prazer de participar da elaboração desse documento com os experts lá da ANS, e o Brasil vai apresentar, onde ele regula, inclusive, isso que ela falou, influenciador, falando de, olha aqui essa mamadeira, olha aqui essa chupeta, aqui é ortodôntica, não sei o que, média molecular, não sei quanto. E enquanto a gente tem no Brasil aí, representando na OMS, trazendo aí a regulação desse chamado marketing digital. Então a gente tem um cenário bom pela frente aí para as nossas crianças, para as nossas famílias. E só complementando, Cristiano, me corrija se eu estiver errada. Você falou sobre a questão do composto lácteo, me parece também que na comparação, quando você vai ao mercado, por exemplo, ou uma farmácia e compra um produto como esse, o custo do composto lácteo é inferior ao do leite integral, o que induz também o consumidor a comprar esse produto, né? Porque você olha tudo lá, parece igual, mas esse é mais barato, ainda mais com as condições que a nossa população vive, acaba comprando esse que é menos indicado. Perfeita observação, e é exatamente isso. E não é muito mais barato, não, é um pouco mais barato, mas os 2, 3 reais de economia que aquela mãe está fazendo uma lata, que aquele cuidador, que aquele pai responsável faz para comprar uma lata, para essa pessoa já vai fazer toda a diferença. 2 latas já vai pagar uma passagem de ônibus. Então, assim, a gente está falando de uma população que já está gastando uma fortuna para manter a compra de leite para sua criança, achando que está fazendo um grande benefício, enquanto a partir dos 6 meses ele já poderia estar oferecendo outros alimentos infinitamente mais baratos, muito mais saudáveis para aquela criança. E quando você vai ver no rótulo, assim, a diferença entre leite integral e composto lácteo, ou fórmula de composto lácteo, é uma palavra pequenininha que fica no canto inferior esquerdo da lata. Então, visualmente, você olhando, você olhar lá assim, tá assim, composto lácteo, ou fórmula infantil de segmento, ou leite... Porque o rótulo é igualzinho, e a população nem sabe o que é composto lácteo, né? Muito parecido. E não sabe que esse composto lácteo, eu chamo ele de Frankenstein, porque é um Frankenstein. Pegam pedaços de coisas, eles colocam óleo de palma, que é um óleo de dendê extremamente ultraprocessado, extremamente maléfico, colocam lá dentro. Colocam maltodextrina, colocam vários aditivos, vários conservantes, edulcorantes, mudam o sabor daquilo para a criança ficar assim, literalmente viciada naquela coisa. Então, assim, é extremamente maléfico para a nossa população. A gente tem um problema sério disso, e hoje a própria OMS, e acredito que o Ministério da Saúde, em breve, já vai se alinhar também com isso, de não recomendar mais esses leites de segmento. A partir dos 6 meses, quem não amamentou e quem usar a forma infantil, precisou usar a forma infantil, a partir dos 6 meses, sintam-se desobrigados, procurem alimentos saudáveis, querem introduzir leite na alimentação do dia a dia, porque faz parte da sua cultura, dos seus hábitos alimentares, introduzam, mas pode usar já leite em pó, leite de vaca, né, sem grandes malefícios. Gente, a gente precisa fazer o nosso pequeno intervalo. Eu volto com você, Alexia, no próximo bloco, porque a gente precisa fazer o intervalo, mas a gente volta já já. É só um minutinho, não saia daí.
O Alerj Debate está de volta falando hoje sobre a adição do açúcar em alimentos oferecidos para as crianças, principalmente as crianças pequenas, de até 3 anos de idade. Alexia, no bloco anterior, a gente falava sobre esse consumo, por exemplo, dos compostos lácteos, né? Que são uma pegadinha aí para os pais, e você queria fazer uma complementação. Então, quando o Cristiano começou a falar sobre o composto lácteo, você logo complementou em relação ao valor. E era exatamente isso que eu ia falar. Quando a mãe chega no mercado, é impressionante, porque ela vai olhar, a lata é idêntica, assim. E convenhamos que muitas pessoas não têm o costume de olhar e ler rótulo. Essa legislação nova nossa de rotulagem ainda deu uma, assim, vamos dizer, aumentada nessa visibilidade de botar aquela lupinha, não sei se vocês já viram. A lupinha com alto em açúcar, Aquele alto em preto e gordura. branco, né? Aquele Exatamente. quadradinho para chamar atenção. Que tem que ser preto e branco. Na legislação está escrito tem que ser, não pode mudar, porque senão mudariam para colocar ali escondido no cantinho. Na cor do rótulo. Tem que ser preto e branco na parte principal, na parte frontal do produto. E o composto lácteo, ele tem a lata muito similar. É muito similar. Então, se a mãe ou qualquer pessoa que fizer as compras de casa, né, não prestar atenção e olhar realmente pelo valor, vai pegar o composto lácteo e nem sabe a diferença e o que está dando para aquela criança, o quão prejudicial aquilo é. Então, realmente é bem complicado nesse ponto. E, Alexia, a gente estava falando também sobre essa adição de açúcar proposital e até esses outros elementos que o Cristiano citou aqui, que são ultraprocessados, são industrializados, que a gente já sabe que precisa evitar o máximo possível, e que isso não é, o Cristiano falou exatamente isso, que isso não é aleatório, né? É proposital. Porque essas indústrias não produzem só esses alimentos, produzem uma série de outros para idades, né, posteriores também, com iogurtes e um monte de outros que tem um alto teor de açúcar. E essa criança que já está com aquele paladar habituado vai preferir também consumir esse tipo de coisa do que um alimento natural, uma fruta, um legume, que tem um sabor mais suave, né? Exatamente, você cria um ciclo, vamos dizer assim, é um famoso ciclo vicioso. Você começa dando para aquela criança com menos de 2 anos, até alguns casos, infelizmente, com menos idade ainda, você começa dando para essa criança, acostumando o paladar dela, mostrando o que é açúcar. E foi o que o Cristiano falou, funciona como uma droga. O açúcar, ele é viciante. Para o adulto, ele já é viciante e já é ruim. Para a criança, isso aumenta em 10 vezes. Então, você criando aquele paladar, colocando aquela criança ali para já se acostumar com aquele paladar desde pequena, ela vai continuar consumindo os outros produtos da própria empresa, que vão ter aqueles rótulos coloridos, que vão ter tudo voltado para criança, iogurtes cheios de açúcar. Os personagens, né? Os personagens. Exatamente. Então, assim, você já criou aquele paladar. E como, vamos colocar, né, no questão como mãe. Você como mãe, dando esse produto e adoçando o paladar do seu filho, como depois você vai voltar e vai falar assim, não, agora você vai tomar o iogurte integral? A criança não vai aceitar. Porque ela já provou o que é o doce. Vai falar, ué, já provei o que é o doce, por que você está me dando esse azedo agora que não tem graça, sabe? A verdade é essa. Então você cria um consumidor frequente, desde pequeno. E aí, Cristiano, você também já citou aqui a questão de algumas doenças, né, alguns prejuízos que esse consumo provoca. A obesidade infantil, a diabetes, a hipertensão. A gente tem até um dado muito importante, né, que diz que a obesidade infantil aumentou 10 vezes nas últimas 4 décadas, segundo a OMS.
E isso é muito significativo, né? A gente vê antes o que a gente falava, por exemplo, observando a população dos Estados Unidos, que é uma população muito obesa, são padrões que tendem a se repetir em outros países como o Brasil, que não tinham, né, tantas crianças assim, e que tem aumentado esse número justamente por copiar, né, esses hábitos ruins de outros lugares. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido lidar com esses casos de obesidade infantil, porque se para um adulto já é difícil a gente conscientizar a fazer uma mudança alimentar, como fazer isso com uma criança que já está com a saúde prejudicada, por exemplo? Exatamente. Complementando, se me permite, com dados até do nosso grupo de estudo, que é o Observatório de Saúde da Infância, Observa a Infância, a gente identificou que 1/10 das crianças com menos de 5 anos, uma em cada 10%, elas estão com excesso de peso. E entre adolescentes, a partir de 10 até 18 anos de idade, esse cenário ainda é pior, é de 31%, ou seja, 1/3, um em cada 3 adolescentes estão com excesso de peso no Brasil. E essa tendência de aumento, né? A gente vai observando no Brasil ano após ano, infelizmente, esses indicadores vêm aumentando, né? E a gente tem um grande problema de saúde pública que acaba sendo relativamente oculto, que é a questão da oferta de ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São alimentos que são modificados pela indústria, como é o caso, por exemplo, dos compostos lácteos, onde eles modificam alguma característica daquele alimento. Por exemplo, um biscoito que deveria ter farinha, manteiga e algum açúcar, eles acabam substituindo a manteiga por gordura hidrogenada de óleo de palma, que é extremamente nocivo. Em vez de açúcar, colocam açúcar com maltodextrina e aí modificam o paladar desse biscoito, colocam sal no biscoito em excesso, colocam aditivos químicos, conservantes, saborizantes, corantes e até mesmo adoçantes nesse alimento, e aí a gente está em uma classe enorme de alimentos, produtos ultraprocessados, macarrão instantâneo, uma série de biscoitos e salgadinhos, pizzas, lasanhas e comidas prontas, frangos até, comida, proteínas, enfim, a gente tem uma ampla variedade, esses temperos prontos já de saquinho ou de bloquinho, enfim. E a presença desses produtos na saúde da criança, do adulto já é terrível. Foi um estudo realizado mostrando 31 efeitos colaterais, como de câncer, insuficiência renal, insuficiência hepática, diabetes, hipertensão, obesidade, até mesmo depressão. Aumenta em 6 vezes a chance de sintomas relacionados à ansiedade, como depressão, e distúrbios do sono, enfim. Para a criança é ainda mais nocivo, né, a presença desse ultraprocessado. Então, infelizmente, o que a gente vem observando é que cada vez mais famílias de todos os perfis socioeconômicos, tá? Desde as famílias com maior poder aquisitivo até famílias com poder aquisitivo muito baixo, elas estão consumindo cada vez mais esse tipo de produto, por serem fáceis de serem comprados, relativamente, aparentemente baratos, né, em relação aos produtos, rápidos de serem feitos e fáceis de serem comprados. Então, hoje você vai num quiosquezinho na esquina, você vai ter, assim, 80%, 90% de produtos ultraprocessados e lá 1, 2, 3 caixinhas de um legume, uma verdura, uma coisa assim. Ou você vai no supermercado, 80% do supermercado de produto ultraprocessado, 20% lá é de verduras, legumes e arroz, feijão, etc. Então, assim, infelizmente, inclusive eu participei, fui coordenador do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o ENANI, que aconteceu em 2019 e está acontecendo de novo no Brasil. Aqui no estado do Rio está acontecendo, se alguém bater na sua porta falando, eu sou do ENANI, então abre a porta e se tiver uma criança com menos de 5 anos, ajudem a responder o questionário, é muito importante para a nossa população a gente ter esse tipo de informação. E aí a gente viu entre crianças com menos de 5 anos de idade, 80% delas consumiam alimentos ultraprocessados. 80%.
Ou seja, esse percentual está cada vez maior. Infelizmente, um dos efeitos imediatos na saúde da criança é o excesso de peso. E o excesso de peso não só vai ter o estigma social na adolescência, né, relacionado aos amiguinhos, que muitas vezes, infelizmente, ainda temos aí uma relativa gordofobia, né, um excesso de preconceito mesmo em relação a pessoas com excesso de peso. E até prática de também, bullying, né, com crianças e práticas de adolescentes. bullying entre crianças, enfim, até questões de saúde mesmo. Cada vez mais crianças com depressão, com distúrbios de sono, com hipertensão, diabetes, com os exames sanguíneos lá, colesterol, glicemia bastante alterados. Então, assim, é devastador. Então, se de tudo que a gente conversou nesse tempo, tivemos uma recomendação, duas: não comam ultraprocessados, comam comida de verdade. Essa é a linha, entendeu? Então, é por aí que eu penso. Eu penso, não, que as evidências científicas, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde se posicionam. É sempre aquela máxima que a gente costuma dizer de descascar mais e desembalar menos, né? Para mudar esses hábitos um pouquinho. E, Alexia, o Cristiano falou sobre a questão da obesidade, mas também é importante a gente dizer que, e aí não só em relação ao açúcar, né? Os ultraprocessados têm uma carga altíssima, como ele disse, de sal, né? A questão do sódio, da gordura hidrogenada, que podem também provocar alterações de colesterol, a hipertensão, tudo isso. E eu acho que talvez seja interessante dizer que nem toda criança que consome esse tipo de produto, e adulto também, é obeso. Porque às vezes a criança se alimenta mal, não come o suficiente, então tá magra e parece que tá saudável, e você vai fazer um exame de sangue, por exemplo, tá com as taxas todas alteradas, né? Exatamente. No consultório mesmo isso acontece muito, tá? Infelizmente, na sociedade existe esse estigma que se você necessariamente só tá doente quem tá com sobrepeso ou obeso. Doente que eu digo assim, taxas alteradas e do exame de sangue e tudo mais. Mas eu pego muitos casos de pessoas que estão no peso ideal ou que são o que a gente, né, chama de aquela pessoa que você olha, que visualmente ela é magra, mas ela tem um percentual de gordura elevado, que tem uma alimentação incorreta e ela tá com um colesterol, uma taxa lá em cima. Então, isso realmente precisa ser mais bem visto, assim, sabe? Porque isso é um preconceito que tá na nossa sociedade. Essa questão de bullying que o Cristiano estava falando, isso é muito sério. Isso é muito sério. A gordofobia, ela existe, o bullying, principalmente no meio de adolescente, né? Todos nós fomos adolescentes aqui, a gente sabe como que funciona, e isso é muito preocupante. E em relação aos exames, é exatamente isso, focar e melhorar a sua alimentação, porque melhorando a sua alimentação, muitas das vezes vocês não precisam nem consumir remédio. Tá com colesterol elevado. Vamos mexer na dieta, e aí, se precisar, entra com medicamento, que tem casos que realmente tem que entrar com medicação, não tem jeito. Mas na maioria das vezes, uma dieta e um exercício físico, você já resolve essa taxa de colesterol elevado, por exemplo. E aí, você falou do exercício físico, claro que não só para a criança, né, para a população de uma maneira geral, é possível reverter, em grande parte dos casos, um problema como esse, mudando a alimentação e aliado, não é o tema específico do nosso debate, mas aliado à questão do exercício físico, porque a gente também tem uma tendência cada vez maior de ser levado ao sedentarismo, né? A prática do exercício fica limitada até com a modernidade, né? Com tantos recursos que a gente tem tecnológicos, o celular, o controle remoto, a Alexia hoje dentro de casa, você manda ela fazer tudo, você não precisa nem levantar do sofá. E isso acaba reduzindo até a prática, que não é uma prática intencional da atividade física,
né? Mas é a movimentação do nosso corpo. E a gente precisa também buscar se movimentar mais para ter uma saúde melhor, né? Exatamente. O mundo está cada vez mais sedentário. Hoje, você deixou muito claro com a Alexia, a gente não precisa levantar da cama para apagar a luz. Você não precisa mais. Que meu pai até fala muito isso, porque na minha época eu tinha que levantar para mudar o canal da televisão. Era um movimento pequeno, mas pensa em quantas vezes você fazia isso. Como você se movimentava em relação a prédio, escada, sabe? Então, assim, e as pessoas estão cada vez com menos tempo. Tempo para tudo. Tempo para fazer exercício, tempo para ir na academia, tempo para fazer um esporte que gosta. As pessoas estão com menos tempo. Então, isso acaba sendo colocado de lado. Sendo que isso não pode acontecer, sabe? A gente tem que lembrar também que tem pessoas que acordam 4 horas da manhã e voltam para casa meia-noite, que passam um dia no transporte público. E quando eu pego esses casos no consultório, a gente tenta ao máximo, assim, organizar uma forma que a pessoa também não precise comer ultraprocessados. Ah, mas é mais prático eu ter um pacote de biscoito. Tá, como que a gente pode organizar isso? Você consegue deixar uma fruta cortada na geladeira dentro de um pote, botar na bolsa e comer no transporte, nem que seja um pouco de uva? Você vai ficar com fome? Misturar com um iogurte natural? Então, a gente tem que levar isso em consideração na hora de montar um planejamento alimentar. Isso é muito importante, porque a pessoa sempre vai priorizar o prático. Ela já não tem tempo para nada. Já pega horas de trânsito no Rio de Janeiro, que sabemos que o trânsito é caótico. Vai para o trabalho, chega no trabalho. Como a gente pode facilitar para ela conseguir unir uma alimentação saudável ao tempo dela também? Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado e discutido com o paciente. E aí, no caso das crianças, né, Cristiano, essa questão do tempo é muito importante, como a Alexia falou, que a gente fica realmente nessa correria do dia a dia para se organizar, talvez com antecedência, no final de semana, deixar o máximo possível ali engatilhado, né, para facilitar o dia a dia. Mas para as crianças, um outro aspecto muito relevante, aí crianças com, né, um pouquinho mais de idade, quando as mães começam a mandar o lanchinho para a escola, por exemplo, a gente sai até para um problema mais grave ainda do que o leite, que são as bebidas açucaradas, os néctares, né? Porque a gente não pode nem chamar de suco. Os néctares que têm uma quantidade de açúcar absurdo, e aí o biscoito recheado, toda essa coisa que é prática, mas que é extremamente nociva, né? E que a gente precisa também buscar o máximo possível rever esses hábitos e tentar criar práticas mais saudáveis com as nossas crianças, né? Perfeito. Acho que a palavra é essa, é organização, planejamento, né? E não é assim, passar 2, 3 horas na cozinha preparando alguma coisa. Não, lançar mão de, por exemplo, vou preparar uma panela de arroz. Esse arroz consegue ficar até 3 dias na geladeira. Então, assim, vamos já porcionar o arroz. Feijão, fez um quilo de feijão, porciona, congela uma parte, vai temperando durante a semana. Deixa uma carne moída congelada, deixa um ovinho cozido na geladeira. São pequenas coisas que vão tomar, às vezes, até menos tempo do que esses produtos que a gente compra no supermercado. Vão ser mais econômicos para o bolso das famílias, de qualquer padrão socioeconômico. E o mais importante é isso, que vão ser mais saudáveis para a sua família, né? Então, essa máxima, né, descasca mais, desembale menos, é perfeito, mas isso que é só, assim, um pouco mais de organização do que você ir lá comprar 5 pacotes de biscoito, que os 5 dias da semana seu filho tem um lanche na escola, entendeu? Então, assim, ter um tempinho para comprar uma fruta fresca, pedir para algum vizinho,
E aí, uma coisa super importante é isso, é solidariedade. É um termo chamado comensalidade, que seja, comensalidade nada mais é do que, assim, vamos passar um tempo nos alimentando juntos, sempre que possível. Senta com sua mãe, com seu pai, com seus familiares, com seus filhos, irmãos, amigos, sentar para desfrutar um bom prato de comida, desfrutar um lanche bacana, entendeu? Enfim, é isso. Planejamento, um pouco de planejamento, organização, solidariedade, importante, e também essa comensalidade, que é a gente gastar tempo junto, é importante. Isso muda bastante o padrão de alimentação, de estilo de vida saudável. E o exercício físico, ele não é menos importante, mas também ele não vai só o exercício físico resolver um problema gerado por uma alimentação inadequada, né? Porque muitas indústrias vendem isso. Você pode beber aqui meu refrigerante, mas vai correr porque corre para você não ficar Para sedentário, compensar. Para compensar. Então, assim, é um componente importantíssimo, a atividade física, mas não é só a atividade física que vai resolver. É atividade mais alimentação saudável. E além dessa questão do hábito que você disse, por exemplo, quando é possível, né? Sentar à mesa em família, para comer comida de verdade, porque quando você senta na frente da televisão, por exemplo, com o seu pacote de biscoito, é quase que uma coisa automática. Você tá naquele exercício de leva até a boca a comida e não para. Enquanto não acaba, não para. Não é pela fome, né? É quase que uma compulsão. Você está distraído e está comendo desnecessariamente aquele alimento, né? Exato. Quando você se desconecta daquilo que você está fazendo, é a mesma coisa. Qualquer coisa que você esteja fazendo, você se distraia, você está fritando um ovo, você distraiu e queimou. Você está passando pano na casa, distraiu, acabou molhando o que não era para molhar. Tudo que a gente faz na vida, se a gente não parar para ter essa percepção do que a gente está fazendo, a gente acaba fazendo coisas erradas. Isso vale para a alimentação também. Você está tão desconectado daquilo que você está comendo que existem até mesmo aquele, sei lá, um biscoitinho no final de semana que você está comendo para relaxar um pouquinho, vendo um programa que você quer ver. Em vez de comer X, você acaba comendo 3X de biscoito, porque simplesmente você se desconectou, se alienou, entrou naquele mundo daquele programa que deve ser muito legal e divertido, mas acabou se desconectando da comida. Então, assim, e acaba ingerando mais comida do que você precisa. Então, isso é importantíssimo, especialmente hoje para as crianças pequenas, diminuir radicalmente a quantidade de tela, já é outro tema, mas especialmente durante a alimentação, zero tela, tá? Para essas crianças. Tela que eu digo é televisão, tablet, celular e qualquer outro produto eletrônico que a gente tenha que distrai a criança. Então, a criança precisa se conectar com a comida que ela está ingerindo naquele momento. Alexia, para a gente encerrar, porque o nosso tempo está acabando, eu só queria fazer mais uma observação, porque você falou sobre a questão do custo da comida ultraprocessada, que em alguns casos é inferior até do que uma comida saudável, natural. Mas é possível também a gente fazer escolhas, né? Escolher, por exemplo, um produto que está na safra, que é mais em conta do que o outro, tentar balancear, não come uma carne vermelha que é um pouco mais cara, tenta comer o frango, enfim. Para não substituir também, por exemplo, para uma caixa de hambúrguer ou de nugget ou de qualquer coisa que é fácil, que é barato, que você faz rapidinho e que tem um prejuízo enorme, né? Exatamente. Algumas vezes a gente tem que colocar isso bem na ponta do lápis, assim. Mas é mais barato. Ok, mas você está comprando ali um hambúrguer processado e você vai comparar com uma carne propriamente dita, olha a comparação, o nível de proteína que você tem numa carne, o nível de proteína que você tem no hambúrguer, porque no hambúrguer ele não é carne pura. Tem uma adição de gordura muito grande ali dentro. E a gente está falando assim de alguns, na maioria das vezes, até 30%, 40% de gordura para proteína. Então, isso tem que ser colocado realmente na ponta do lápis. Sobre alimentos de safra, vegetais de safra e frutas de safra.
isso é perfeito, até porque você vai consumir alimentos frescos, os vegetais que são da época, que estão ali, que estão no seu ápice de perfeição, De vamos dizer qualidade, assim, né? de qualidade, e com preços mais baratos, porque está na época deles. Então é muito importante saber isso mesmo. E sobre, que até o Cristiano comentou, sobre sentar ou cozinhar hoje em dia, assim, eu sou chefe de cozinha também, né? Então, eu vejo muito isso, assim, minhas sobrinhas, hoje minha prima consegue tirar um tempo, cozinha para elas. Na maioria das vezes, deixa algumas coisas congeladas, tem que congelar, porque ela fala, trabalhando, voltou à Uhum. rotina. Então, é possível, com um planejamento, você seguir uma alimentação 100% voltada para alimentos naturais e, assim, com baixo processamento e realmente não utilizar e consumir ultraprocessados. É deixar para realmente, no último caso, e de preferência, nem deixar. Mas a gente sabe que vai acontecer. Desde que Vai. seja a exceção, o problema é um pouquinho Exatamente. A menor, né? exceção da exceção tá tranquilo. Gente, infelizmente o nosso programa está acabando. Queria agradecer a Alexia, muito obrigada pela participação. Cristiano também, muito obrigada pela contribuição de vocês com esse Alerj Debate. Um prazer, um ótimo dia para todos. Prazer, gente. Muito obrigada. Foi muito legal. Se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais e o nosso YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!